Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista e Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você conosco aqui nessa noite novamente. Agora eu quero pedir que você feche seus olhos e nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, somos gratos porque nessa noite temos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem, de falar contigo, Senhor, e de fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Que cada coração, que cada vida que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, possa ser diferente e possa ter uma vida contigo, Senhor. Que cada um te aceite, Senhor, que cada um deixe o Senhor entrar e fazer parte da vida de cada um. Continue conosco, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vai estar aparecendo aqui embaixo na sua tela as nossas redes sociais, por onde você pode entrar em contato conosco. Nós temos o nosso Instagram, que é @ibjoãovaz. Nós temos também um número de telefone, onde você pode contactar o nosso pastor, fazer seu pedido de oração. Você pode pedir um curso bíblico online, que nosso pastor vai ministrar para você. E você pode também ter acesso ao nosso e-mail e ao nosso canal do YouTube. Não saia desse vídeo sem curtir o nosso vídeo, sem se inscrever no nosso canal. Comente aqui embaixo o que você achou do culto, se Deus falou com você nesse culto. Amém? Agora nós vamos estar passando para o nosso momento de louvor, que você possa estar cantando conosco, que você se alegre conosco, e logo depois nós teremos a mensagem com o nosso pastor José Feliciano de Matos. Que Deus te abençoe. Ele que está feliz, diga amém.
chuva, meu coração tem sede de ti. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada pessoa que está ao alcance desse vídeo, dessa pregação desta noite. Eu quero que você esteja com seu coração aberto, sua mente aberta, para entender o recado de Deus para os nossos corações. Eu quero nessa noite trazer uma mensagem baseada em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, onde fala sobre a ceia do Senhor, sobre o que Paulo ensinou e o que nós aprendemos também com a palavra. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento importante da nossa vida, quando nós nos reunimos diante da tua augusta presença para aprender um pouco mais da tua palavra. Quero que o Senhor esteja nos abençoando, fortalecendo o nosso pensamento, fortalecendo o nosso ser, e que nós possamos estar no centro da tua vontade, fazendo o que agrada ao Senhor. Então, Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra. Fala ao coração daquele que está ao alcance. Quem sabe algumas pessoas convidaram alguém para estar diante deste vídeo para aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós agradecemos tudo isso e pedimos que o Espírito Santo fale em nosso lugar. Nos use como instrumento vivo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo traz uma instrução de como devemos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia não é da igreja, a ceia não é da denominação, a ceia não é do pastor, não é do dirigente, do ministro evangélico. A ceia é do Senhor. Jesus, ele reuniu os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e ali ele partia o pão, ele distribuía ali o cálice, e ele falava acerca da sua morte e ressurreição. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, porque não estavam realizando a ceia como ela verdadeiramente é. Então, o banquete que eles preparavam não tinha muito a ver
com o que Cristo ensinou. E por isso o apóstolo Paulo, ele com toda a autoridade que recebeu do Senhor Deus como apóstolo dele, como um homem chamado, ele traz uma mensagem para a igreja. E essa mensagem passou as épocas, ultrapassou as fronteiras e chegou até nós. E hoje nós também aprendemos. Quando nós nos reunimos, por exemplo, na nossa igreja, no primeiro domingo de cada mês, nós reunimos e celebramos ali a ceia com os irmãos. E olha o texto como diz. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui nós temos uma mensagem muito clara. O apóstolo Paulo, como ele mandou essa primeira carta à igreja de Coríntios, nós vemos que ele percebeu que havia alguma coisa que não estava dentro daquilo que ele ensinou para aquela igreja. Mas como ele era muito zeloso das coisas de Deus, ele procurou mandar uma carta e trazendo ali um compêndio, um ensinamento, o padrão de como Jesus ensinou a realizar, a celebrar a ceia do Senhor. E aqui nós aprendemos que o apóstolo Paulo, humildemente, ele diz: o que eu aprendi, olha que coisa maravilhosa, o que eu recebi, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. O pão aqui, ele representa o corpo de Jesus, que foi partido, que foi ali dilacerado, e ele foi entregue para que nós pudéssemos usufruir. Porque a salvação é aquilo que foi feito através de Jesus. Ele entregou sua própria vida na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados, como diz em Isaías capítulo 53. Ele diz que ele tomou sobre ele os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa cura, esse sarado, ele não está falando aqui de uma cura física, mas é de uma cura espiritual. Ele tomou os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que era para nós, ele tomou sobre ele. Ele colocou o meu, o seu, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade sobre ele. E através da ceia, ele faz essa demonstração. E aqui nós temos dois símbolos interessantes. Dois símbolos que são representativos. O primeiro símbolo é o pão que representa o corpo. Hoje, o corpo de Cristo, ele é dado. Quando nós partimos o pão ali e celebramos a ceia, quando ele diz assim: tomai e comei, todos vós. Isso aqui é o pão que representa aquele corpo que foi partido ali no meio daquela multidão para poder nos dar salvação. Ele foi chicoteado, ele foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho, ele foi cuspido, esbofeteado, ele foi furado com a lança, eles deram em lugar de água, eles deram vinagre para o Senhor Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio para libertar o homem das masmorras do inferno. E aqui nós vemos o primeiro elemento, o pão. E o segundo elemento, ele falou do vinho, falou do sangue. Ele não falou do vinho, desculpa, ele falou do sangue. Então, se ele falou do sangue, o sangue é vida. Ele derramou sua última gota de sangue. E a sua última gota de sangue foi naquele momento quando eles pegaram aquela lança e furaram ao lado de Jesus, não saiu mais sangue, saiu água. Então Jesus derramou sobre nós.
Ele derramou sobre a minha, sobre a sua vida. A sua vida, a vida dele foi derramada sobre as nossas vidas. E o texto diz claramente. Então, quando Jesus ele pega o pão, ele diz: esse é o pão que foi dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Então, a ceia é um memorial. A ceia não tem nenhum poder sobrenatural. Ela não cura ninguém. Ela não vai mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque a pessoa que participa da ceia é uma pessoa que já foi mudada. É uma pessoa que reconheceu Jesus como Salvador. É uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus, ela já tem certeza da sua salvação. Então essa pessoa participa da ceia. Por isso ele diz que tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, em lembrança. Todas as vezes que eu como o pão e bebo o cálice, eu estou lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando ele pega o pão, ele diz: tomai e comei. Agora, quando ele pega o cálice, ele diz: semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: isso é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando. Vamos pensar nisso. Não tem nenhum poder sobrenatural no pão. O pão ele continua sendo pão. O suco de uva que nós usamos hoje para celebrar a ceia continua sendo o suco de uva. Só que naquele momento ali, nós estamos humildemente, nós estamos ali respeitando a presença de Jesus conosco, porque ele falou, ele fala, ele ensinou, ele ensina, ele instrui para que nós devemos fazer da forma que ele ensinou. Não da forma que muitas vezes é inventada pelos homens. Não, Jesus ele deixou na sua palavra. E interessante que quando nós chegamos lá no versículo 28, ele diz assim, que nós devemos examinar a nós mesmos. O que é esse exame? Examinar é quando você olha dentro de você e vê que você cometeu algo que não agradou o coração de Deus. E muitas vezes o inimigo coloca na sua vida e traz à sua memória aquele pecado e diz: você vai participar da ceia, você pecou, você cometeu esse pecado que entristeceu o coração do seu Deus e você não pode tomar a ceia. Então, nesse momento, é o momento que o apóstolo Paulo deixa escrito aqui na palavra, dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, naquele momento, é o momento de você fechar os seus olhos, de você se ligar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Naquele momento, é o momento de você pedir: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, não deixe que eu venha pecar novamente, porque o Senhor é digno de honra e de glória. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu me prostro diante de Ti e eu quero participar desse momento. E nesse momento você está livre para participar da ceia do Senhor, porque você crê num Deus que perdoa, você crê num Deus que ouve a oração, você crê num Deus que conhece a sua humildade, você crê num Deus que conhece você, que reconheceu que você errou contra Deus. Então nós devemos ir diante de Deus, perante Deus, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então confessa a Deus o seu pecado. Não fique carregando um fardo pesado sobre você. Coloca ao pé da cruz de Cristo. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele sofreu. Para nos perdoar, para nos livrar do fogo do inferno e para nos dar salvação eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite. Eu também vim contar o meu testemunho através de um versículo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Venha ser uma nova criatura você também. Boa noite. Quando aceitei Jesus, Ele transformou a minha vida. E nessa noite você tem a mesma oportunidade. Venha aceitar Cristo também. Senhor, formou
face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer